Está no ar o Cardiofute Podcast, saúde e performance no esporte de alto rendimento. Um espaço onde ciência, movimento e paixão pelo esporte se encontram para falar de desempenho, prevenção, cuidado com o corpo, longevidade na carreira esportiva e, é claro, muita resenha. Eu sou Milena Ciribelli e a partir de agora você está convidado a acompanhar o Cardiofute Podcast. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Agradecemos ao Comitê Olímpico do Brasil, CBF Academy, Fluminense Futebol Clube, CBEX, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, SESC, AFIA, Viva o Melhor da Medicina, Placar, Tomasi, Databricks, Vita Health, Cuidando de Quem Cuida, Liquids, Tecnologia de Hidratação Funcional, Micromed, Eazontech, Procriança Cardíaca e ao Safe Play AI. O Cardiofute Podcast é um oferecimento do Laboratório de Performance Humana, o LPH, e da Doteca. Ele tem uma das vozes mais marcantes do esporte brasileiro. 70 anos de carreira. E continua um garotinho. Cheguei! Você sempre, né, garotinho? Hoje, mais do que nunca, haja coração. Exatamente. Olha, também é o maior número de bordões da história. Eu nunca vi tanto bordão. Vai criar, assim, bordão. Para mim, eu quero um. Mas, olha, aparece, pinta na área. Eu me lembro, eu dei aula durante 14 anos em colégio estadual. Professor Dalto Santos, lá em Bangu. Eu, Carlos Alberto Parreira, meu companheiro também de magistério, dentre vários alunos famosos, Oswaldo de Oliveira, Oswaldinho lá de Realengo, era nosso aluno. E o Sou Eu surgiu da ficha de chamada. Milena Ciribelli, sou eu. Que legal. Aí você usou. O Chico Anísio falava sempre uma coisa para gente. Fica antenado que quem mais colabora com a gente é o povão. E daquelas 200 personagens do Chico, todas elas surgiam de companheiros, de colegas, de gente que ele via na rua. Incrível. Verdade. Isso, né? É só ter a capacidade, o feeling de sacar na hora. Na Globo, né? O Vanucci começou a usar o Alô Você, porque chamavam ele assim na rua. Alô você, alô você. Na praia começaram a chamar e ele falou alô você e começou a usar. E o A Gente Se Vê, que eu, né, usei mais, né? Depois acabou virando também, né? A Globo pegou e botou A Gente Se Vê por aqui. Foi também de bate-papo, diz aqui, aí eu falava, A Gente Se Vê. E aí pronto. É na e rua assim que vai funcionando, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui no Cardiofute e principalmente porque eu admiro essa classe de médicos, tem uma afinidade muito grande. Eu sei. A minha turma de Pedro II, de 22 alunos no último ano do ensino médio, 18 são médicos. Então, por aí você vê, o garotinho quase faz medicina. Então, eu ia falar sobre isso. Que nós temos, além da comunicação, né, do cuidado com a palavra, né, de gostar de falar, né, temos isso em comum. Temos também porque eu quase fiz medicina. Exatamente. Eu contei já isso para o Fabrício. Eu falei para o doutor, eu queria ser cirurgião ortopedista. E na minha turma não tinha ninguém. Tinha pediatra, nefrologista, anestesista, cirurgião plástico. Agora, ortopedista seria eu. E agora seria muito útil, né, para você mesmo, já que você teve um... Essa asinha direita aqui. Mas o doutor Romeu Scofano cuidou muito bem e está cuidando. E a gente está fazendo a fisioterapia aí com o Luiz Eduardo Dutra, que tem vários jogadores de futebol aqui do lado na academia dele se recuperando. Então estamos em casa, né? Quase médicos e dois... Acho que foram mais do que quase. Né? Não tínhamos talento para outra coisa. Exatamente, não dava para fazer. Fabrício Braga, médico do Fluminense, cardiologista, e o Luiz Macedo, do Flamengo.
Então, agora o nosso papo vai ser Fla-Flu. misturado, Fla-Flu. E ainda com... Botafogo também, não tem problema. Não. Podemos falar de outros times, claro. Podemos. Vasco também, não podemos esquecer. Outros times, por que não, né? Não, e é impressionante, porque a gente está aqui com duas vozes que você fecha o olho, você lembra de 300 mil momentos nas nossas vidas, né? Nós somos apaixonados. Não é à toa que o médico vai parar no futebol, né? Exatamente. A gente primeiro gosta de futebol, depois vai medicina. E tem um detalhe, a medicina esportiva do Brasil hoje é referência no mundo inteiro. Uma das melhores do mundo. Sobretudo nesse contexto de especialidades ligadas ao futebol, né? Que hoje a gente está falando aqui de cardiologia do esporte. Hoje tem uma cardiologia, né? Tem um cardiologista dentro do clube de futebol, como o caso do Luiz no Flamengo. Então, isso aí é uma coisa que é um avanço muito grande pelo talento da medicina esportiva brasileira. E hoje a medicina esportiva é multidisciplinar também, né? Exatamente, como falo. Porque desde a nutrição, não é? Cuidados gerais, né? A gente que conversa que, pegando historicamente o departamento médico em si, antigamente era um médico e um massagista e uma pessoa que cuidava da nutrição. Especificamente da refeição, sem pensar em performance, nada disso. Hoje, se a gente pega um organograma de um departamento médico, são 20, 25 pessoas dos mais diversos segmentos e todos com funções muito bem específicas e fundamentais para que o departamento consiga executar o seu papel. E com um detalhe, quem vê futebol na televisão, vê no banco de reserva atrás, às vezes, um laptop aberto ali e volta e meia todo mundo olhando para ali. Aquele sutiãzinho que os jogadores embaixo, ele é um monitoramento de todos os atletas. Explica aí, doutor. Aquilo tem várias marcas responsáveis por isso, né, Luizinho? Me corrija se eu estiver falando alguma coisa. E aquilo monitora vários aspectos da movimentação do jogador em campo e alguns dados biológicos deles, biométricos, né, frequência cardíaca. Mas hoje a gente tem recursos até que, óbvio, não são necessários para todos os momentos, mas alguns assim que a gente pode fazer o eletrocardiograma do cara jogando. Nossa. Né, exatamente. Então, hoje tem muita coisa que a gente pode fazer. O famoso GPS, né, que os atletas usam hoje. Tem alguns, inclusive, algumas ligas que eles nem usam mais o GPS em si, porque o estádio já tem o satélite que pega os dados dos atletas. Então, tem alguns lugares que eles já não usam mais aquela cinta individual. Agora, vocês cardiologistas têm alguma informação de alguma vez um treinador substitui este ou aquele jogador por indicação no computador? Já de fora, né? Até de botar de dentro tem muito, né? Sim, muito. Isso às vezes já de maneira premeditada, né? Exato. Então a gente sabe a prevenção, né? Exato. Aquele determinado atleta pode atingir tal valor e quando chegar é melhor a gente poupá-lo, preservá-lo. Mas em outras situações, por métricas que a gente viu que fugiam do padrão, foi recomendado que houvesse essa substituição. Tem medição de estresse ali? Tem dados que levam a gente o que está acontecendo com isso, né? Uma coisa que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, que o estresse pode ser uma das coisas, um sono ruim, né? E por isso, assim, viagens muito longas às vezes atrapalham esse parâmetro e aí a gente precisa que o atleta descanse um pouco mais. Então, assim, hoje tá mais difícil mentir pro médico. Hoje é mais complicado. Aí, garotinho já tá tomando conta da entrevista. Eu sou curioso. Também, claro. Hoje o cara que não dorme vai ficar mais difícil dizer que dormi a noite todinha. Mas sabe de uma coisa? Tem muita gente que estranha travesseiro. Então, cama. E o jogador, quando vai concentrar, às vezes a cama do hotel ou da concentração e o travesseiro não são os que ele desejaria ter, que ele tem em casa. E dorme melhor em casa do que dorme na concentração. Isso é muito verdade. Isso é fato. Inclusive, alguns atletas levam os seus travesseiros. Eu levaria o meu. Eu de vez em quando levo. Eu tenho um pequenininho de criança, porque aí dá na bolsa, na mala. Mais fácil. Aí eu durmo melhor. Tem uma coisa que, assim, que eu tenho uns travesseiros, não sei porquê, quando eu deito eu fico escutando meu coração bater. Que é óbvio, eu fico feliz que ele está batendo, mas isso me atrapalha a dormir, entendeu?
Então, Mas, gente, mas como se eu assim? tivesse esse tipo de... tudo bem que às vezes você viaja para dar uma aula no congresso, né, Luiz? E a gente... É legal dormir para estar bem, para falar e tudo mais, para concatenar bem as ideias. Mas se o sono interferisse na minha performance, como interfere no jogador, de um atleta, eu levaria meu travesseiro sem sombra de dúvida. Alguns fazem questão. Sem sombra de dúvida. Eu vou dar um exemplo aqui. No meu tempo, jogadores que dormiam mal. No Botafogo, Manga, Gerson, Roberto, que jogavam carteado a madrugada inteira. Mas isso é E outra coisa, gostava de dormir até tarde. Mas hoje, o que é indicado é o cara acordar, não levantar tarde da cama num dia de jogo, não é não, doutor? Na verdade, a gente hoje tem como controlar o sono, né, dos atletas. Da mesma forma que existe essa cinta que mede variáveis em relação ao esforço durante o jogo, existem outros wearables, que a gente chama, os vestíveis, que conseguem captar a qualidade do sono. Então, o fato de acordar mais cedo ou mais tarde não influencia tanto. A questão é o tempo que ele dormiu, a qualidade do sono, a latência do sono, a eficiência. Isso tudo a gente já consegue ter em termos de número. E o próprio atleta hoje, cada vez eles mais profissionais, competitivos, eles se policiam. Então eles falam... Ó, E tem jogador que precisa tomar remédio para dormir? É pouco... Assim, não é o habitual, mas às vezes um jogo mais decisivo, um ambiente mais estressante, né? Às E vezes dá para tomar, não é doping, não. Exato. Tem remédios que a gente consegue... Mas a realidade hoje é que você não tem jogador fumante. Não dá. Não. Pelo Mas menos antigamente que se tinha. saiba, não, né? Eu acho que Antigamente tinha bastante. Muito. Mas isso é até um reflexo Eu da acho que própria fora do Brasil, sociedade, Garotinho. né? Se a gente olhar... Diminuiu o muito número de difícil. fumantes, Muito. né? Não, hoje o cara corre 14 km no jogo, né? O futebol exatamente hoje, a gente vai falar muito sobre isso no cardio, como o futebol moderno está diferente. Não mudou. Né? Pô, tiro de meta, não tem mais. O goleiro sai jogando e o time tem que Exato. sair jogando, marcando em cima, alto, volta o zagueiro. Bicão pra Hoje frente não a tem gente mais. Tá comparando isso lá no Fluminense, assim, o tamanho do coração, como tem aumentado, né? E aí você vê, entende, vai ter as coisas, né? Essa semana o Real Madrid lá com 51 lesões. Numa temporada, Muita uma coisa. demanda muito grande. Muita coisa, mas os nossos times estão um pouco a lesão. Por Graças a falar Deus. em CardioFoot, nós temos um recadinho. O CardioFoot 2026 está chegando. De 25 a 27 de junho, o Maracanã será o ponto de encontro de quem vive o esporte, a saúde e a alta performance. Serão 3 dias de muito conteúdo, conexões e discussões sobre o presente e o futuro da medicina esportiva. Profissionais, pesquisadores e grandes especialistas reunidos em um dos palcos mais icônicos do mundo. Se esse universo também move você, o convite está feito. Acesse cardiofoot.com.br e garanta sua participação. Garotinho, você já sabe, o CardioFoot é uma criação desses médicos que tem a preocupação justamente de ajudar aos jogadores a melhorar a performance e a também não sofrer como tantos já sofreram, né, com morte súbita e outros problemas. Então, ele foi criado o CardioFoot com esse objetivo, de ter uma troca de informações, né, uma troca rica, né, porque conversar com eles a gente já está aprendendo e poder ajudar os jogadores. Bom, então a gente tem uma preocupação muito grande com o corpo. E você tem uma preocupação também, né? Você está com 86 anos, 70 de profissão, você não para. Você é um atleta da voz. O que você faz para estar tão bem? Qual o segredo aí, ou a dica médica? Eu acho que o principal segredo Pega um papel que eu é anoto. qualidade de vida. Nunca fumei, não bebo destilado. Um vinhozinho vai, né? Vinhozinho é a única coisa que eu bebo. Mas a voz dele é E impressionante. outra- Vinhozinho a voz médico não muda. aceita. Vinhozinho Igual, médico aceita? igual. Pode? Nunca- Pode. Saiu E agora, inclusive. E outra semana passada coisa, no trabalho. eu não como sal nem açúcar há mais de 50 anos. Caramba. Nada, nenhuma tortinha, nem um docinho? um pouquinho, Nada, nem sal, nem açúcar. Agora, me alimento bem, como tudo que você imagina de legumes, de frutas. Não janto ao longo de muitos anos.
Não sei o que é Uma jantar. sopinha à noite, assim, uma coisa leve, nada? Não. Você só almoça? Um lanchezinho, um almoço leve, muita proteína e muita salada, muita fruta. Não, mas você tem um rosto, uma pele que eu vou te contar. Agora, tomo 16 comprimidos por dia. De quê? De Mas quê? é, mas Conta aí agora o quê? eu não lembro quais De que são são isso aí. todos os Olha comprimidos? aqui, ômega 3, cálcio, o proço é cálcio e vitamina D3, Concor 1,25, o Benicar, Olha aí. A memória tá boa, tá intacta. Benicar, o 3720 do colesterol, o aspirina, Prevente? o probiótico, o Xigdu XR. Sabe muito. Bom, você se cuida, Na né? minha Isso que é relação. importante. Isso Esse é legal. meus créditos, minha seleção. Tô bem escalado? E Tá bem dando- escalado. Tá dando certo, né? Não, mas é impressionante assim como assim, a gente que vive, né, como eu estava falando, que a gente é apaixonado por esporte, teve a voz de vocês dois assim na cabeça em inúmeros momentos, né? Isso é fantástico, como isso fica registrado na cabeça do povo, né? As pessoas vão repetir isso. São por muitas sempre. gerações. Hoje é comum o Exatamente. cara dizer assim, meu avô me ensinou a te ouvir. É verdade. Entende? Meu pai mesmo. Antes era meu pai, hoje eu encontro o cara dizendo meu avô. E a gente vem de uma geração que houve essa transição, né? Antigamente era só rádio, veio a televisão, depois vieram outras As redes sociais. enfim, outras plataformas. Então, na minha infância, é isso que o Fabrício falou. Você fecha o olho e isso te remete a um túnel do tempo. E dali a gente lembra de vários momentos Quando você marcantes. jogava botão, cara, você ia chutar, Exatamente. você falava apontou, tirou, entrou. Acabou. Quando entrava. Exatamente. E eu com 14 anos comecei a transmitir futebol jogando botão sozinho. Olha só. Aí, ó. Lá em Vila Sozinho, Isabel. é mesmo? Quem era? Você montava jogadas Antigamente, Ari Barroso, provavelmente, nessa época. eu não tenho jogado botão, não. Mas antigamente, o Campeonato Carioca elaborava uma tabela com 12 clubes. Eu me lembro até hoje. Eu tinha 12 times de botão e eu fazia o campeonato Sabia o nome todo de todo sozinho. mundo. Que legal. Transmitindo. Como é que você descobriu que você queria fazer isso na vida? Eu queria ser locutor esportivo. Meu pai me levava aos estádios para ver jogo de futebol e eu ficava de olho nas cabines de rádio. Legal. Incrível isso, para ver o Duvaldo Cosi, Sérgio Paiva, Jorge Cury. Isso na década de 50, Legal. quando eu comecei a... Ari Barroso não narrava mais jogo. Ari Barroso é dessa época um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Mas eu não cheguei a vê-lo assim em cabine, não. Porque Ari Barroso, na época, não tinha cabine, narrava em cima do telhado. Tem uma Oi, foto dele em não, cima aquilo do ali é telhado. quando ele estava proibido de entrar em São Januário. Foi bloqueado. Eu também fui proibido em São Januário. Jura? Transmitido do estúdio, Quando Eurico Miranda me proibiu de entrar lá, dizendo que era inimigo do Vasco. O Ari Barroso, naquela época, ele transmitia com a mesinha, duas cadeiras, ele e Zé Maria Escassa, na beira do gramado, no estádio da Gávea, no estádio do Fluminense, Tinha nada, nas legal Laranjeiras. isso, né? Você Era vê. assim, não Tinha tinha... equipamento. Tanto né? que o estádio do Fluminense até hoje não tem cabine de rádio. Não tem. Não tem. Caramba. Não tem. É mesmo. o Na do- Gávea mesmo tem. Quando tinha jogo ali, eram duas ou três cabines. Era no ali máximo. embaixo, mas eu transmitia lá em cima, ou então ao nível do campo, na Gávea. Fiz muitas O transmissões. primeiro ali. jogo qual foi? O primeiro jogo foi em 64, torneio início de juvenis. Na época era juvenil, antes de junho. E eu transmiti um jogo meio-dia, Canto do Rio, Madureira, Canto no do Estádio Rio. das Laranjeiras, ao meio-dia, nervoso pra caramba. Fiz uma lambança violência, troquei tudo. Tava nervoso demais. Tava Normal. nervoso demais. Mas mesmo Primeira assim viagem. continuou, né? Eu continuei porque, a partir dali, até hoje, eu vou fazer uma transmissão, por exemplo, fazer um jogo que é 4 horas da tarde, no Maracanã. Eu chego lá entre 12h30 e 1h da tarde. 4 horas, assim. 3 horas e meia, assim, 3 horas antes do jogo. Eu me preparo como se fosse uma decisão.
entende? Logicamente que Copa do Mundo a gente chega 8 horas antes para fazer vários vídeos. Hoje é diferente do que era antigamente. Hoje eu chego no estádio, eu faço para o meu Instagram, para as plataformas da Hard2P. Então, eu faço vários vídeos antes de começar o jogo. Mas a transmissão começava às 2 horas da tarde, né? Um jogo de meio-dia, né? Não, o torneio início era o torneio de apresentação. Eu sinto saudade do torneio início de profissionais. Depois vieram os aspirantes. O desempate é para o escanteio. Era o número de escanteios que desempatava. Mas dá saudade bastante. Mas ainda tem um friozinho na barriga. Tem, né? Mas isso não dá para perder, né? Faz parte. Perder, perde a graça. Você sabe que eu aprendi uma coisa? João Saldanha foi um dos grandes companheiros que eu tive. Ele e o Apolinho, eu considero os 2 maiores gênios assim, da comunicação. Chacrinha, numa outra área, gênio da comunicação. E esses caras me ensinaram muito na convivência. Por isso, quando eu digo que falta cabeça branca nas redações, falta cabeça branca no rádio, no jornal, na televisão, porque esses cabeças brancas, sem darem aula, nos transmitem, são referências para nós. Com certeza. Em qualquer área, na medicina, qualquer um de vocês, cardiologista, tem uma referência na sua área e é um cabeça branca. Geralmente é um cabeça branca, um professor. Meu pai conta que a gente não sabia, acabava o primeiro tempo, se perguntasse para você, o jogo foi bom ou foi ruim? Você só respondia depois que o João Saldanha falou. Comentasse. Exatamente. Você não sabia se o jogo tinha sido bom. Sabe o que eu aprendi com ele? O jogo tá bom ou tá ruim? Uma coisa que eu aprendi com ele, quando eu falo em referência, é que quando eu fiz CPOR, saí segundo tenente de infantaria e tal, porque na época fazer concurso valia 40 pontos e tal. Aí eu fui tocando, dava para fazer, eu fiz. Para dar aula, por exemplo, no CPOR, eu estudava geografia na UERJ e o meu instrutor de topografia não sabia nada de topografia, tinha vindo da PE, era um capitão da PE, da Polícia do Exército. Aí ele dizia assim, Araújo, me ajuda nessa? Eu digo, ajuda. Aí preparava quadro mural com sargento tal para dar aula. E dava aula com geloso. Geloso era um microfone que você apertava aquela tecla e o alto-falante espalhava para 250 na Quinta da Boa Vista com aquelas encostas gramadas. E se você... Eu aprendi com o João uma coisa. Se você falar para uma multidão, num auditório, uma plateia muito grande, um teatro, e você não tiver um ponto de apoio, você está arriscado a se perder, não ter início, meio e fim. E eu aprendi com ele, como que eu aprendi com o João Saldanha? Valdir Amaral transmitia, João Saldanha está aqui. Aí, quando terminava o primeiro tempo, Valdir Amaral saía para o banheiro fazer xixi. Aí o João Saldanha sentia falta do apoio, ele debruçava na cabine para falar com o cara da geral. E eu olhando aquilo, eu digo assim, esse cara está precisando de um apoio e eu vou ficar na cabine quando transmitir com ele. Quando eu transmitia, ele se virava para mim. Então, aquilo ali foi uma aula que ele me deu. E sabe para quem ele passou isso? Quem me falou foi o ex-governador Carlos Lacerda, que aprendeu com o João esse mecanismo de encontrar o ponto de apoio na pessoa que está próximo, que está à tua frente. João sem medo. E é fenomenal isso. Eu trabalhei com ele na Manchete. Ele também me ensinou muitas coisas, mas uma delas era não reclamar. Ele era impressionante, ele sentia dor e ele disfarçava. A gente tinha um estúdio que ficava no fim do corredor, saía da redação e a gente ia para o estúdio para gravar, fazer as resenhas lá, né, a mesa redonda e tal. E aí a gente ia conversando. E aí, quando ele não estava aguentando respirar, não estava se sentindo bem, ele olhava para mim e falou assim... Eu me lembro de... Ele tinha enfisema pulmonar. Tinha. E aí ele dava um jeito de me contar um caos, do nada. E tinha sempre uma história. E aí eu comecei a reparar que era dinâmica. Ele nunca falava. Uma vez eu até perguntei, quer sentar um pouquinho? Ele, não.
e aí, não sei o que, não sei o que. Mas ele tomava um fôlego para continuar a caminhada até o estúdio. Morreu. Isso E o foi muito detalhe, ele marcante morreu pra em mim. 1990, Durante a Sim, Copa. na foi cadeira antes de de conhecer. roda, depois da Copa do Mundo da Itália. Durante a Copa. Depois, onde o Paulo Stein, que era o narrador da Manchete, Sim. levava a cadeira de roda dele para o estádio. Saudade tremenda. Eu que dei a notícia, né? Eu me lembro É? que até ficava olhando o corredor e a gente já sabia que ele estava mal, né? Não Você foi tava na para a Itália? Copa e não voltou. Hã? Você estava na Copa? Foi? Não, foi quando eu comecei. Foi minha primeira Copa em 90 pela Manchete, mas eu fiquei no estúdio. Todo mundo viajou, ainda me lembro disso. Me colocaram lá no fogo, eu, garotinha, começando. Quem eram meus coleguinhas, né? João Saldanha, Zagallo, Nossa, Falcão. Era só assim, mas todos Só os maravilhosos, cabelos brancos. assim. Me É, ajudaram Zagallo bastante. foi comentarista nessa Copa. Sim, sim. E aí me colocaram lá e o primeiro mesa redonda, imagina, vai lá apresentar porque não tem quem apresente. E aí me lembro que eu até brinquei, Paulo Stein lá na Itália, falei, e aí, muita macarronada. Então eu já comecei com uma outra linguagem mais descontraída e aí todo mundo, beleza, vai nessa. E aí depois o João viajou, infelizmente, né? Foi e não voltou. O médico autorizou ele a viajar sabendo que era o último pedido dele e queria atendê-lo. Sim. Entendeu? O Rui Porto morreu também em 90 na Itália, mas antes de começar a Copa do Mundo. Ele estava com a Zilá, a mulher dele, na Itália, pegou um táxi para vir para o aeroporto, aí esqueceu uma das malas no hotel. A Zilá ficou no aeroporto de Roma e ele voltou. No que ele voltou, ele teve um infarto fulminante. Caramba. Na volta dele ao hotel. Em 90, coincidentemente, 2 comentaristas morreram na Copa de 90. O garoto, você já narrou algum jogo que o atleta desmaiou em campo? Aquele do Serginho do São Caetano? do João Caetano, você narrou? eu narrei esse jogo. Caramba. narrei Morreu, esse né? jogo. Morreu? Narrei esse jogo. Então, eu ia perguntar isso para você também. E outros momentos, né? Sua voz esteve presente em grandes glórias do futebol, do esporte, mas você também viu momentos muito dramáticos, como a lesão do Zico, né? E outros. Qual foi Do o Márcio pior? Nunes. Qual foi o pior momento, assim? Como é que foi narrar a lesão do Zico? Olha, eu acho que não, na hora pareceu uma lesão grave, mas eu não tinha ideia da intensidade do negócio. Eu acho que o que me assustou mais profissionalmente foi o Ricardo Gomes no estádio do Engenhão. Flamengo e Vasco. Ali, aquele AVC que ele teve, na beira do campo, ele começou a se sentir mal. Ali me assustou pelo que eu vi, né? Mas ele já tinha tido um sintoma semelhante quando o treinador do São Paulo, meses antes ou um ano antes. E a sorte do Ricardo, que é meu amigo, um dileto amigo, foi que ele foi atendido com bastante rapidez no Pasteur, onde o doutor Fábio Miranda, médico intensivista, estava de plantão, e aquele o pronto atendimento, vocês médicos sabem muito bem, num caso de um acidente vascular cerebral, é da maior importância quanto mais rápido for atendido, né? Com certeza. Teve um AVC hemorrágico, né? E me recuperou praticamente tudo, né? Se alterna entre Brasil e Portugal. Outro também que a gente pode chamar, porque tem que chamar para vir aqui, que fez a fisioterapia dele, foi o Zé Vicente, que é o organizador do simpósio de fisioterapia do Cardiofoot, que a gente também vai ter lá. Uhum. Como é que era a imprensa era orientada nesses casos? Não falava tudo? Não tinha orientação, não. A gente, quer dizer, a ética profissional sempre determinou a conduta do cara que está no microfone, o cara que está diante de uma câmera. Agora, nunca houve uma orientação. Não havia cartilha, não. Os locutores tinham, principalmente na Rede Globo, naquela época, tinha uma cartilha. O que podia falar, o que não podia. O locutor não podia comentar o jogo. Sim. Eu me lembro, o Luciano se queixava comigo. Pô, o Armando está aqui no ouvidinho, dizendo que não pode... Aí, o próprio Galvão, várias vezes, não podia... dar uma opinião sobre o lance. Só que a coisa evoluiu de tal forma
que o público cobra de você uma Exato. opinião. Exatamente. Foi impedimento ou não foi, na Sim, sua verdade. opinião? É ou não é? Sim. Então, essa cobrança mudou o comportamento das direções também. Zé Carlos, quando eu comecei, falaram para mim, ó, apresentador apresenta, comentarista comenta, narrador narra, assim mesmo. É isso mesmo. Não pode misturar. Ah, tá. Aí depois, né, com o tempo, agora pode tudo, né? Porque Mas é uma abriu medida, o leque. né? Exatamente. Porque eu acho, sabe por quê? Você deixou de ser narrador, deixou de ser comentarista, deixou de ser apresentador. Você passou a ser comunicador. E esse comunicador tem que emitir opinião obrigatoriamente. Ainda depois... Mas eu acho que eu ia falar do comentarista de arbitragem, né? Mas o Mário Viana era um comentarista de arbitragem. Mas na época era dividido. Isso. Era o João Saldanha, Mário Viana, antes do Mário Viana, o Gama Malcher, que era ex-árbitro, Zé Gomes Sobrinho, que era da Rádio Nacional. Então, todos eles foram árbitros de futebol e, consequentemente, o Arnaldo, quando veio comentar, o Arnaldo foi carismático. Como o Armando Marques foi comentarista de futebol, não foi de arbitragem? O Armando foi talvez o mais icônico árbitro, o tipo que ele fazia, era muito popular mesmo. Veio com as polêmicas, ele contou pênalti errado. Contou Portuguesa e Santos. Mas o Arnaldo veio nessa escola e o talento do Arnaldo superou do Armando exatamente pelo poder de comunicação. Certo. A gente está falando do coração dos atletas. E como é que fica o coração do narrador? Vou dar um exemplo. Eu tive um amigo meu, dileto amigo, Dr. Fernando Fadel, cardiologista, foi diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Uma vez ele fez um exame comigo e eu e o Apolim fizemos exames juntos com ele, lá no Pedro Ernesto. Ele disse assim, Zé, eu vou botar um holter num dia de transmissão. Quero fazer 24 horas análise do comportamento do teu organismo, do teu coração, durante uma transmissão. Sabe onde é que eu dei pico? Não foi na transmissão. Não. Foi no trânsito e dormindo. Agora eu queria explicação dos cardiologistas. Então explica, gente. Dormindo eu tive pico. Depois eu soube que tem muito infarto. Deve ter sido mapa, dormindo, então, né? Deve ter sido mapa de pressão, deve ser. O pico de pressão. Da pressão, o mapa. E também no trânsito. Porque já tem muito tempo, né? No futebol não deu esse pico de pressão. Trabalhando, não se estressou, estava concentrado. E antes. Mas é verdade que de madrugada dá muito infarto? O cara dormindo? Eles mudam um pouco isso, né? A gente tinha muito dessa questão do infarto matinal pelo pico de cortisol. Sim. Hoje não tem mais essa relação. Infarto dá qualquer hora. Pois é. E hoje as estratégias que a gente tem é para que isso aconteça cada vez menos, né? A gente vai falar um pouquinho no CardioFood também você falou do Ricardo Gomes, né? Do cuidado que o atleta pós-carreira, né? Dos treinadores, a gente tem visto aí uma série de eventos com a cobrança e o estresse é muito grande, né? A beira do campo ali, a coisa é... campo, fora, né? Tudo, torcida, hoje corrente social. Cobrança. Então, que tem comentarista esportivo, tem um monte agora, né? Todo mundo, né? Atualmente. Nós já tínhamos, né? Milhões de técnicos agora, então, né? Agora, uma pergunta para os cardiologistas. O Abel Ferreira é o treinador mais mal educado do futebol brasileiro. Aquela irritação dele altera a frequência cardíaca? Se ele tiver exaltado, certamente imagino que sim. Vai imagino alterar. Que sim. Isso acaba que é involuntário, né? Se ele está realmente exaltado naquele momento, vai influenciar. Você é fluminense. Sim, meu clube de coração. De coração. Você já teve que, em algum jogo que você está fazendo importante para o Fluminense, você teve que segurar a torcida num momento que você, puxa vida, a gente ia ganhar um título, a gente, né? Já? Posso te dizer uma coisa? O meu clube é Fluminense, eu não nego, e quem me ouve pode avaliar a minha isenção
nas transmissões. Mas no gol do John Kennedy, não. Mas o maior, o maior sufoco que eu passei num estádio foi a torcida do Fluminense querendo me agredir dentro das Laranjeiras. Caramba. Dentro das Laranjeiras. Eu e o falecido Sérgio Noronha, seu Nonô, na banca. No primeiro lance de arquibancada da Social do Fluminense, a mesinha com cadeira, o jogo era Fluminense e Atlético Paranaense, que o pau quebrou. O Ricardo Pinto, ex-goleiro do Fluminense. Meu avô era o treinador do Atlético Paranaense. Pois é. Nesse Pois jogo. é. E eu critiquei o comportamento do Fluminense naquela oportunidade. A Social do Fluminense, com o Radinho, queria me agredir, e mais do que isso, não precisamos de tricolor igual a você. Quer dizer, eu fui tão isento. É que os próprios tricolores ficaram O satisfeitos. Evaristo de Macedo, avô do Dr. Luiz, era o treinador do Atlético Paranaense. O que fizeram com... deram uma bombuzada no Ricardo é. Pinto, saiu de ambulância. Então, achei aquilo um negócio tão deselegante. E o Fluminense é um clube fidalgo, extraordinário, historicamente fidalgo. Educado, né? Fino. Então, nunca aconteceu, de mexer com o meu coração. Não. Nunca travou aí a voz? Não, pelo contrário. A galera acha que eu vibro mais com o Flamengo do que com o Fluminense. Eu acho que não. Um gol assim que te mexeu assim. Doutor, o gol que mexeu mais para mim, na minha história da carreira, foi o gol do Pet em 2001, naquela cobrança de falta aos 43. Eu ia falar esse gol. Essa narração foi. Eu digo, quem será o campeão? Quem vai comemorar? Vibrando ali. E o gol do Renato de barriga, 95. 95. Eu não gosto dessa lembrança. Agora, por que foram esses gols? Vou dar um exemplo. Eu vinha de São Paulo num voo de ponte aérea no domingo, no último voo, 10 da noite. Eu guardava meu carro na Rua do Rússio, onde era a Rádio Globo, no 434. Aí eu soltei no aeroporto de Santos Dumont, eram 11h30, por aí, era o último voo da ponte aérea. Aí peguei um táxi dá 5, 10 minutos até onde eu ia pegar meu carro. E aí toca o telefone do taxista. Qual era o chamado telefone? A narração do gol do Pet. E o cara não tinha me reconhecido até então. Quando ele viu que era eu, que eu falei para ele, estava escuro e tal, peguei correndo, né? Última ponte aérea e tal, doido para ir para casa. Aí ele levantou, soltou do carro, fez a selfie comigo. Aí eu vi que aquele gol tinha sido o mais importante da minha história na narração sua esportiva. E de muitos rubro-negros, Muitos né? rubro-negros. O impacto que a sua voz gerou em muitas pessoas, em muitas gerações. Tá aí na internet até hoje. Exatamente. Né? Mas não se apaga. Mas é difícil, assim, lógico que esses gols são impactantes, mas a quantidade de emoção que você coloca nos lances de uma forma geral, nos gols, obviamente. Mas isso é natural, porque o grande desafio, você transmitir no rádio, primeiro, posicionar a bola. Com a emoção, a tonalidade da voz, no meio-campo bem baixinho e tal, a entrada da grande área sobe com um chute a gol e tal. E segundo, é você dizer onde está a bola, na ponta direita, na esquerda. Não importa que o cara que está te ouvindo está vendo televisão também, não importa. Mas o posicionamento da bola, porque a gente, com o tempo, começa a ganhar a ideia de como essa cachola aqui é rica em imagem. Sim. Então, o ouvinte no Brasil inteiro, no mundo inteiro hoje, pela internet, fica imaginando o campo de futebol e onde está a bola exatamente com a sua narração. Uma das coisas que mexia muito comigo quando você falava assim, e lá vem o Mengão de novo. Eu imaginava, nossa, tá vindo todo mundo aqui. Isso marcava. Quando apontou pra fora. Quando você falava, apontou, só esperava. Não, pela linha de fundo. Desculpa, menina. Não, é porque vocês começaram a falar, a gente fica pensando em todos os bordões. Como é que você conseguiu criar tantos bordões? Não sei, às vezes até esqueço algumas. Aí alguém me lembra,
aí eu anoto, eu digo, pô, tem que Vou usar de novo. né? Não, mas É, esse... anota. Mas quais que você mais gosta? Milena, são coisas assim, porque vê uma coisa, por exemplo, olha o Mengão aí, lá vai pelas quebradas da direita, vai mais, garoto. Esse negócio do vai mais, é de eu estar assistindo televisão com a galera e de repente estou vendo o cara quase caindo da poltrona, vai mais, aquele negócio. Aí assimilei, né? É muito. Eu me lembro, o maestro Júlio Medalha, uma vez fez uma ópera com a minha narração e a do Osmar Santos. Ele pegou as narrações e fez uma ópera, musicando as nossas narrações. Aí ele falava assim, porra, vocês têm musicalidade, vocês têm... Tem uma cadência, né? E a voz, o timbre de voz ajuda para transmitir emoção. Quando você tem uma voz muito grave, é mais difícil você transmitir emoção. Por isso que a televisão, o som da caixa da televisão é mais grave que do radinho, mais grave do que do celular. Eles são mais agudos, têm frequências mais altas. E as emoções maiores, elas têm mais identificação com a frequência alta, exatamente o som mais agudo. Quanto mais agudo, mais emoção. Aprendendo, viu? Claro. E você também começou em rádio, eu também comecei, e a gente sabe que rádio é. Eu não comecei, eu continuo. Não, mas eu quero dizer que. O rádio é que mudou, eu não, tive mas que mudar. É isso que eu ia falar. É incrível você, né? Muita gente, eu vejo pessoas mais idosas que às vezes, não sei. Não, você se modernizou de uma forma, você conseguiu acompanhar. Hoje você está nas redes, você tem canal, você tem podcast, você faz tudo. Como é que pode? Milena, hoje eu transmito futebol. Vou dar um exemplo. Jogo do Flamengo. Tem uma comunidade em Israel, acho que é Dinan. Tem um prédio cheio de brasileiro. 2h30 da manhã eles acordam para ouvir o jogo do Flamengo. E ficam mandando mensagem para mim. Em Boston, tem a maior comunidade de brasileiros dos Estados Unidos, mais que em Nova York, mais que na Flórida, na Califórnia. Em Boston, tem rádio em língua portuguesa de Portugal e do Brasil. E os caras botam meus gols lá e os caras cobram, os ouvintes cobram. Tinha 2 amigos, tem, né? 2 amigos que... De vez em quando, durante a transmissão, você fala isso. O Flamengo do fulano. Né? E eles mandavam para a rádio e ficavam esperando você falar. Dá o valor. O Flamengo do Gabriel, do Tia. E eles ficavam enlouquecidos com mas ele fala, Mengão da Milena Silvério. Torcedor do futuro. Eu levei durante muitos anos, dois meninos de 7 a 14 anos, a cabine do Maracanã. O Breno Carnevale, que é comandante... secretário de Segurança Pública hoje, do Rio, foi torcedor do futuro com 14 anos de idade. Eu fui uma vez. Bruno Mazeu foi torcedor do futuro. João Marcelo Boscoli, foi o Ronaldo até que me pediu na época. Pô, leva meu filho lá. Você já foi? Eu fui uma vez, com 13 anos. Tá vendo? E essas gerações não esqueceram. Só que o rádio mudou. O rádio hoje está aqui. Espelho, agenda, tudo, telefone, tudo está aqui. E o rádio hoje está no aplicativo. Então o cara viaja, é comum. Eu tenho um grande amigo, Sérgio Ricardo de Almeida, presidente da Turis Rio, empresa de turismo do Rio, do estado do Rio. Ele viaja muito em feiras e tudo mais. Onde ele está ligado, manda mensagem para mim. Pô, Zé, estou te ouvindo aqui em Los Angeles, estou te ouvindo aqui no Porto. É assim, então o universo aumentou muito, cresceu muito. E eu tenho consciência disso. Por isso que eu consigo interagir. Isso aqui serve para a coordenação da minha retaguarda, me orientar durante a transmissão. Pede intervalo, não sei o quê, faltam 2 comerciais. E como é que era isso antes do... Era uma pasta de texto e você tinha que passar ela, vender, anunciar. Antigamente, o narrador, o locutor, antes o speaker, ele lia texto. Ele tinha que ler o texto. Hoje, você tem que vender produto. Então, mudou o enfoque. Eu tenho que vender produto naquela mensagem comercial. Não basta ler, não. Se ler o texto, você não vende o produto. Verdade.
Vocês podem ter o privilégio, tem que conversar com o garotinho, de receber no WhatsApp de vocês os gols narrados por ele, que eu me divirto. Eu do falei, Flamengo, Ele manda pra mim. Eu falei, ai, que legal, garotinho. Você adorei. fica responsável de mandar do doutor e do doutor. Tá bom, aí vocês vão ter o privilégio de doutor receber no celular e o de doutor vocês. Luiz. Exatamente. Tá? Pode mandar aqui. É vamos sensacional, receber. gente. Você vê um jogo no dia Porque seguinte. você acontece o seguinte, eu mando, por exemplo, vou dar um exemplo, meu cardiologista, doutor Daniel Rapchovski. As jogos do Flamengo eu mando para ele. Aí, ele para tirar sarro em cima de um vascaíno, ele manda para os caras, entendeu? Daniel é muito meu amigo. Um grande abraço para ele. Tá em excelente mãos. Excelente cardiologista. Tá muito bem cuidado. Tá. Eu tenho dois médicos que eu os admiro e confio neles. É o doutor Daniel Rapchovski e a doutora Paula Novaes, que cuida da minha parte gastro há muitos anos, aqui do GastroLife, na Barra, e funcionam como meus clínicos também. Então, check-up, tudo direitinho. Estou sempre controlando. O colesterol, baixou muito, doutor Daniel, não é válido diminuir a dosagem do trezo? Aí eu dou aquela minha piruada. Com essa vivacidade toda, ele está precisando de um pediatra, não. Exatamente. Não, é impressionante. Daqui a pouco o Daniel que vai começar a te ligar. Cara. Garotinho cuida do pediatra. O Jaime Weisman, meu colega de turma, pediatra famoso, é o cara que eu admiro, foi pediatra do meu sobrinho, Bruno Maziotti, foi várias gerações aí. E como é que virou garotinho? Por eu chamar todo mundo de garotinho. É? Aconteceu o seguinte, a primeira Copa do Mundo que eu transmiti foi em 74 na Alemanha. Eu fiquei baseado em Frankfurt. Em 70, eu fui para fazer o sorteio dos grupos da Copa. E aconteceu o seguinte, transmiti do Passeio de la Reforma, Hotel Maria Isabel, Santa Isabel, na Cidade do México, transmiti o sorteio. Na hora da Copa, a Embratel não tinha canal, o número suficiente de canais para as emissoras de rádio. Eu iria à Copa. Aí ela fez pool, Rádio Globo, Rádio Nacional, Rádio Gaúcha, Rádio Itatiaia. Esse pool reduziu o efetivo porque era assim, 2 horas para cada rádio, na transmissão eram os profissionais misturados e tal. Em razão disso, eu na Copa de 70 não fui. Aí, o segundo locutor da TV Globo, primeiro era Geraldo José de Almeida, em 70. Comentarista era João Saldanha. E o segundo locutor da TV Globo teve um problema de saúde sério. Aí o Walter Clark foi lá na Rádio Globo, passou por mim, ali na Irineu Marim, e disse assim, vou pedir a liberação tua para o teu chefe. Eu digo, o quê? Foi eu com 29 anos, ir para a Copa do Mundo, eu digo, primeira Copa do Mundo, eu, caramba, aí ele chegou, foi lá, levou 1 hora e meia, daqui a pouco ele disse assim, teu chefe não te liberou. Aí ele disse que precisa de você aqui. Aí eu fui coordenador da Copa de 70. O locutor que estava doente era o Luiz Alberto, que era o segundo narrador da TV Globo. Aí, em 74, foi a minha primeira Copa. Como eu chamava todo mundo de garotinho, não sabia o nome do doutor Ali, não sabia o nome do doutor Luiz e tal, eu chamava o garotinho, vem cá, o garotinha, vem cá. E o Denis Menezes passou a me chamar de garotinho. Ali virou garotinho. O político foi meu estagiário depois, paraguaio, me botou na justiça, como todo político, como o perfil maior do político brasileiro, me botou na justiça para tomar a marca, ele que me imitava em Campos, e perdeu na justiça estadual e entrou no INPI, onde eu tinha a marca registrada desde 82. Caramba. É o verdadeiro garotinho. O Haroldo de Andrade chegou e falou assim para mim, Zé, registra isso, cara, de repente alguém pode roubar. Aí o Zé Roberto Marim, que era meu chefe na época, falou para mim, pô, Zé, libera para esse cara. Esse cara amanhã pode ser governador, vai nos ajudar e tal. Foi o contrário.
Logo aí se elegeu governador, procurou saber onde é que eu estava lotado no estado para me perseguir. Esse é o perfil do político. Mas ainda bem que você conseguiu, né? Se aposentar, né? Conseguiu. Não, mas lá no acontece o estado. seguinte, eu já era... Não, faltavam 3 meses para me aposentar como professor do estado. Aí o Valdir Amaral dizia assim, pede demissão dessa porcaria, negócio não vale nada, você ganha pouco. Mas, Valdir, eu fiz concurso. Eu sou concursado do estado. Isso mais adiante, uma idade mais avançada, pode me ajudar em alguma coisa, né? Aí eu não pedi demissão, não. O Parreira pediu, me lembro, a Leila, a mulher do Parreira, pediu também, mas ele estava no exterior. Eu estava aqui no Brasil, então eu estava em assessoria de comunicação, de Secretaria de Educação, da Fundação Escola FESP antiga, né? Então, e foi assim que eu completei o período para me aposentar. Me aposentei. Em junho, o mundo vai parar para falar de futebol. As marcas vão disputar atenção, engajamento e conexão com o público. E o Cardiofoot estará no centro dessa conversa, diretamente do Maracanã. Um encontro que une esporte, saúde, performance e inovação em um dos momentos mais fortes do calendário global. Para marcas que querem visibilidade com propósito, o Cardiofoot é o lugar certo para estar. Fala. Como a rádio dizia, garotinho só tem um. Exatamente. Verdadeiro garotinho. Foi a Bicalil que fez isso para mim. Zé Carlos, eu ouço você narrando o tempo inteiro. Você tira férias? Tiro em janeiro. Em janeiro? Você viaja? Tiro. Que beleza. Eu ultimamente não tenho viajado, não, sabe? Agora, eu tiro férias em janeiro e, engraçado, eu gosto muito de trabalhar. Eu sei. Tanto é verdade que no dia do meu aniversário eu trabalhei, já trabalhei ano novo, já fiz cobertura de carnaval várias vezes pela Rádio Globo. Eu amo o que eu faço. Então, quando você se realiza fazendo isso, você não sente. E outra coisa que uma vez eu falei, e teve um ouvinte que me ligou dizendo, é por isso que eu quero ser igual a você. Minha profissão não tem rotina. É verdade. Não tem rotina. Não tenho a menor ideia de como é que as coisas Cada funcionam. dia é uma emoção diferente. Exatamente. Eu entrei para a publicidade em 68, levado pelo Valdir Amaral, que foi nomeado pelo Roberto Marinho, diretor comercial da Rádio Globo. E aí disse, pô, Zé, você vai ser contato de publicidade. Eu falei, mas Valdir, eu não sei vender, não. Eu dou aula em geografia, dou aula em 3 colégios, trabalho no Jornal O Dia, trabalho na Rádio Globo. Ele disse assim, eu também não. Mas a gente vai para a rua para aprender. Com 2 anos, eu fui eleito contato do ano, votação dos mídias das grandes agências de publicidade do Rio. Era covardia porque o meu cartão de apresentação era latinha. Então eu dava alô para o doutor Luiz, dava alô para o doutor Luiz, para a Milena. E eu arrecadava as verbas todas e vendia muito. Não, eu lembro de várias propagandas suas na rádio. E eu estou na clássica. publicidade até hoje exatamente em função daquilo que eu fui aprender na rua. Polar Tintas com P de pintura. Era cliente do Apolim. Cliente do Apolim. Francisco Xavier Imóveis, sua garantia imobiliária. Clientes antigos. Tubos e conexões Tigre. O Avoline, o Tô óleo fazendo da muito propaganda Texaco. gratuita aqui, mas isso é história da propaganda, isso né? aí. Memória da propaganda. E nessa época, o rádio era AM e não tinha concorrência das plataformas digitais nem da TV a cabo. 1220. Não tinha. A concorrência do rádio era a revista. 1220. 1220. AM. Foi 1180 antes. Só na Rádio Globo você ficou quantos anos? 42 anos. 42 anos. 14 anos primeira fase, fui para a Rádio Nacional, fiquei 7 e voltei e fiquei 28. Interessante o 7 na minha vida. Eu nasci no dia 7 Olha, de 40, 1 mais 9 dá 10, mais 4, 14, 2 vezes 7. Casei com uma mulher que nasceu no dia 9 do 7,
16 da 7. 7, Aham. 43, 437. Fiquei 14 anos, primeiramente, na Rádio Globo, 2 vezes 7. Fui para a Rádio Nacional, fiquei 7 anos. Depois voltei para a Rádio Globo, fiquei 28, 4 vezes 7. Fui à Rádio Nacional, Praça Mauá 7, 21º andar, 3 vezes 7. Aí fui para a TV Globo, não tinha nada a ver, saí da TV Globo, passei pela TV Educativa, fui para a Band, Canal 7, inaugurado em 7/7 de 77. Porra. E por aí vai, Isso é cara. coisa de jogo do torcedor do Botafogo. Não, o garotinho é o sagalo da comunicação. Cara, O o sagalo fazia dele é o conta também 7, né? tudo. Cruzamento do Mazolinha 13. 14 com 7,21. Não, quando não tinha essas novas placas, Com todos 7 os do meus Maurício. carros eu comprava a placa 7777. Ah. Todos. É um Porque me dava número sorte. cabalístico muito É, bom. é. Número 7 é um Zagallo, número gostava positivo. também. O Fabrício te perguntou do gol que mais chamou a atenção. E nesses anos todos, qual foi o jogador que mais chamou a atenção? Pelé. Pelé. Depois o Zico. O Zico Zico. mais tempo, né? Que você viu a Eu carreira tive mais inteira do Zico, né? convivência com o Zico do que com o Pelé. Sim. Porque o Zico eu conheci ele com 14 anos de idade. Então, em Quintino. O Celso Garcia, O Galinho, quem é que... Ele conta no Valdir Amaral foi Valdir quem Amaral, deu o que- nome dele de Galinho. que- Porque ele era parece um lourinho, galinho. todo arrepiadinho. Parece um galinho. E o Celso Garcia foi quem levou o Zico para a Gávea, foi quem me levou para a Rádio Globo também. Então tem isso em comum. E eu me lembro que eu trabalhava na Rádio Globo, começando. O Zico tinha 14 anos, estudava na escola Rivadavia Corrêa, ali na Presidente Vargas, quase no palácio ali do Exército. E eu fui com o Celso, no Fusca Azul do Celso, peguei o Zico e fomos para o primeiro treino do Zico na Gávea. Nossa. Que demais, gente. Porra. Olha, Meu Deus, Que história. olha esse momento, cara. que memória. Então, eu participei desse filme aí, o Zico Samurai de Quintino. Ele me convidou exatamente por essa afinidade, e ao longo dos anos eu convivi com o senhor Antunes, o pai do Zico, Dona Matilde. Para você ter uma ideia, o Zico jogava no juvenil do Flamengo. A Dona Matilde ia para o estádio com a mãe do Roberto Dinamite, que jogava no juvenil do Vasco. Elas eram amigas, Sim. ficavam E eles juntas também, e né? tal. Os dois. E o detalhe, a Dona Matilde me ligava pedindo a fita cassete dos gols que eu narrei do Zico no juvenil. Caramba. É. Hoje seria o Sensacional. WhatsApp que você manda É, pra exatamente. Milena. Não, agora vocês vão receber Era também, fita viu? cassete. Fita cassete. Tinha essa história toda Que legal. para contar. E você tem, assim, uma referência assim, de jogadores... Olha, um de cada clube. Fala Joga- pra gente. Não, eu vou dar uma lembrança assim rápida Do Rio, mundial. Eu fui muito fã do Beckenbauer. O Zidane foi o que mais se assemelhou ao futebol do Beckenbauer. Mas o Beckenbauer era um jogador de uma elegância semelhante no futebol brasileiro ao Falcão. Falcão. Isso. Paulo Roberto Falcão. Rei de Roma. Rei de Roma. Eu estive na casa dele lá em Roma, com o Luiz Mendes, quando eu fui transmitir uma Fórmula 1. E com a mãe dele, a gente jantou lá. Fiquei impressionado com a idolatria do Impressionante. povo Legal, sim, romano diante do Falcão. Um cara, porra, educado, fino, e jogou futebol muito fino. Zidane, Beckenbauer, o Zico aqui, Falcão, Pelé, o Gerson pela inteligência, a visão de campo. O campo parece que ele tinha uma leitura como se ele fosse o caderninho de anotação dele. Eu Legal. tenho uma referência de vários melhores momentos. Eu teria dificuldade de dizer qual foi, assim, do que eu vivenciei no futebol, né? Eu sou um apaixonado por esporte e tudo mais. O Luiz também deve ter os dele. Mas o pior, eu não tenho a menor dúvida, e eu arrisco a dizer que talvez seja o seu também. Brasil e Itália em 82. Foi um sofrimento. O que mais me marcou naquela partida, 3-2, foi que o velho Sarriá, que não existe Não mais, existe mais. e eu estava transmitindo, como toda a Copa do Mundo, a Milena sabe, não era na cabine, era na bancada, e a bancada atrás era só locutor italiano. Só locutor italiano.
E cada vez, como a gente trabalhava com labial, logicamente que ele levantava vibrando, né? Hoje a minha asa direita está meio prejudicada para levantar. Mas cada gol do Brasil a gente levantava e tal. E os caras, certo, os italianos, na bronca. Cara, terminou o jogo. Você e quem? Hein? Era você e quem a bancada? Era eu e o Apolinho. Apolinho. 82 era eu, o Apolinho e o Luiz Mendes. Eu, o Apolinho e o Luiz Mendes. Eram 3 posições, eu, o Apolinho e o Luiz Mendes. E eu me lembro, aquele time jogava um futebol tão bonito, mas tão bonito, que deveria ganhar um troféu ao concurso. Melhor futebol do mundo, mais bonito futebol do mundo. Quando fez 25 anos, o Paulo Desório disse exatamente assim, aos prantos, né? Exatamente essa frase. O futebol devia ter acabado naquele dia. Mas foi a primeira Copa que eu assisti. Eu vi, 82, o público espanhol chorando com pena da seleção. O garotinho, eu fiquei uma semana com febre. Eu fui uma semana assim para a escola com febre todos os dias. Para mim, naquela minha lembrança de criança, assim, o Brasil estava numa festa tão grande que eu só realizei que aquele dia não era um domingo, era uma segunda-feira, quando o Jorge Ben fez a música aquela segunda-feira de doer, falando sobre a derrota de 82. Porque para mim o Brasil parava. Não, eu achava que a gente ia ganhar aquela Copa com muita facilidade. Agora... Não, exatamente. Quando o Brasil toma um gol, daqui a pouco vai fazer outro. Que foi acontecendo. Né? Foi Paulo assim várias Rossi vezes. Acabou com a nossa alegria e totalmente rapaz, inesperado. Né? Se perguntar, o Tele virou muito amigo meu. Imagina. Muito amigo, muito amigo. Aí fora do Brasil, quando ele era comentarista do SBT, quando ele foi comentarista da Rádio Tupi, a gente almoçava, jantava junto. Zagallo foi comentarista da TV Globo, um período que o Osmar estava transmitindo. A gente saía para... Então, conversava coisas. O Tele era um cara que ele gostava do futebol arte. Mas ele falava dessa derrota? Ele falava da derrota desse jogo? Ele não sabia explicar, sabe? O futebol era outro, né? Porque quando, em 94... nós fomos para os Estados Unidos, eu participei de um simpósio na faixa, eu, Armando Nogueira e o Luiz Fernando Lima. Eu me lembro até hoje desse simpósio. Só se falava na Colômbia com futebol, arte, virtual campeão do mundo, na Argentina. E ninguém falava do futebol brasileiro. E o Parreira foi criticado demais, mas demais da conta. Foi a Copa que eu mais torci, primeiro pelo meu amigo e irmão, Carlos Alberto Parreira. Segundo, de magistério. De magistério. E segundo, que seria a primeira Copa do Mundo com o Brasil campeão, e eu transmitindo. Transmiti em 94, transmiti em 2002, lá em Yokohama, aquela final também. E aí, eu me lembro que Mauro Silva, Dunga, tá ralando a bunda no gramado. Esses caras jogam futebol, isso é antifutebol. Tá? Aí o Parreira, o Zagallo, a filosofia de futebol deles mudou um pouquinho. Quer dizer, vamos primeiro nos defender para depois atacar. O Tele tinha um outro sentimento. O Tele ficava alucinado com o Júnior Baiano, quando o Júnior Baiano dava tesoura voadora. Ele foi técnico do Flamengo em 89 com o Júnior Baiano. E no São Paulo também. O Tele chegou a falar assim, Zé, esse cara tem que descontar do salário dele cada tesoura que ele dá. Eu tenho um anestesista amigo nosso já falecido, tricolor doente. Foi anestesiar o Júnior Baiano. E o Júnior Baiano, na hora de funcionar a veia, ficou com... doutor, vai doer. Aí ele falou... Vai doer menos do que aquelas tesouras voadoras que você dava no Rony. Mesmo. Agora, a do Rony sofreu demais. Né? Ele era um cara que... O Tele era tão paizão de jogador. Vou dar um exemplo aqui. Ele morava no CT do São Paulo. Ele não ia para casa, não era hotel. Primeiro que ele era econômico pra caramba. Ele morava... Teu avô deve saber dessa história. Ele morava no CT. Aí... Naquela época era comum
O jogador tinha duas preocupações. Primeiro, quando ganhava dinheiro, casar com uma loura. Segundo, comprar um carro moderno, importado. Esses eram os dois focos do jogador. E o Palhinha, que jogava no São Paulo, fez uma compra de um carro maravilhoso. O corretor estava lá, o agenciador. Ele fez o cheque, comprou. Aí o cara foi levar o carro lá no Morumbi. Não sei se naquela época não tinha centro de treinamento. Aí o Tele chamou, depois de efetuada a compra, chamou o Palhinha, vem cá. Você já tem casa própria? Já comprou uma casa própria, um apartamento para sua mãe? Não. Desfaz a venda e compra um imóvel. Palhinha desfez, comprou o imóvel para a mãe dele. Logicamente que o vendedor deve ter ficado pé da vida com o Tele, mas esse era o paizão Tele. Era ajudava a orientar, porque os jogadores mas não era uma isso, figura né? humana extraordinária. Devem ter jogado contra o seu avô e o Tele, né? Tele, provavelmente. Quando eu era garoto, o meu ídolo no Fluminense eram dois. Carlos Castilho como goleiro e Tele Santana como jogador. Provavelmente 54, 55, né? Tinha essa idade de 5. Não, menos. Eu já estava com... eu nasci em 40. Isso mesmo. Eram meus ídolos no Fluminense. Zé Carlos, 82 foi ruim, mas em 1994 você estava... Estava lá nos Estados Unidos. Atrás do gol, não foi? Do Gol 1000? É. Foi 19 de novembro de 69. Não, desculpa, do Gol 1000 não. Onde você estava em 94? 94 eu estava nos Estados Unidos. No Gol 1000 do Romário? Você estava no estádio? Estava no estádio, lógico. No Rose Bowl. Rose Bowl. Estavam lá. Um calor insuportável. Vou dar um exemplo. A gente jogou antes um amistoso em Fresno, nos Estados Unidos. Vocês devem estar lembrados desse fato. O Branco bateu uma falta, um fotógrafo com a teleobjetiva bateu, quebrou tudo, machucou o cara e tal. A temperatura era tão elevada, que o meu cronômetro zerou. E o meu operador, que já morreu, o Silvio Vieira, ele comprou umas garrafas de água mineral, uma toalha, começou a jogar na minha cabeça. Sol de meio-dia, 1h. Cara, um negócio insuportável. Calor. 94, nos preparativos para a Copa do Mundo. Esse ano temos chance de acontecer isso de novo. De novo. E como é que você narrou o pênalti do Baggio? Narra aí pra gente, relembra aí a gente. Pelo que o andar da carruagem está em negociação ainda, mas a Brahma vai utilizar aquela narração minha do Baggio para um dos comerciais a partir de junho. Que legal. Uma campanha na televisão. Relembra a gente aí, vai. Vai lá, posicionado, vai bater, vai. Caramba, é diferente, né? Você narrar assim na hora, mas eu me lembro que nessa Copa o Brasil merecia ganhar. Aquela bola que bateu na trave, o Palhuca, o goleiro, veio na mão dele. O Brasil perdeu muita oportunidade. Era para o Brasil ter ganho nos 90 minutos regulamentares. Não, a Itália não deu um chute a gol. A Itália estava pênalti é muito sofrimento, né? Jogador machucado. É sofrimento. Antigamente a gente dizia que pênalti é loteria, que era na sorte, mas hoje a gente sabe que quem está oxigenando melhor é quem vai bater, vai ser mais bem sucedido. Quem treina mais, né? Como o Zico falava, também, né? Acabava, mas treino é treino, lá. jogo é jogo, que ali você está com estresse, está cansado. E os jogos, mas a despeito disso, os jogos foram difíceis, né? Na primeira fase, né? A gente caramba! Os Estados Unidos foi um jogo muito suado. As oitavas, as quartas, Holanda, semifinal, Suécia. Jogo muito suado. Final, Itália, não teve nenhum jogo. Os Estados Unidos ficamos sem um jogador, né? Mas o jogo contra a Holanda, para mim, foi... Foi sim. Zé Carlos, e esse ano? Você acha que temos chance na Copa? Olha, Vem o Hexa? Eu tenho quase que vou dizer duas convicções. Primeiro, Neymar vai ser útil na Copa. Ele vai à Copa. Segundo, o Ancelotti, ele é respeitado
não é só pelos jogadores, não. É no mundo inteiro. Sim. Se fosse outro treinador, um treinador brasileiro, estaria preocupado em escalar o Neymar como titular. Ele tem moral para botar o Neymar no banco e o Neymar ser utilizado na hora certa, para mim, como jogador no meio-campo, que é o que ele vai utilizar. São as convicções que eu tenho na minha visão, na minha experiência ao longo dos anos. Legal. O que vai dar a gente não sabe, mas né, que vai ser bom. Narrou o Vai ser Tetra, junto. narrou o Penta e vai narrar o Hexa. Tomara. Amém, amém, amém. Gente, vamos às considerações finais aqui. Não dá vontade de parar de Não conversar. dá, né? exatamente, porque eu estou conversando com... Eu estou me sentindo um garotinho. O garotinho é uma Escutando referência, um muito. ídolo, né, para todos nós. Você vê, ele até ia falar, né? Você teve também no gol do 1000 do Pelé, Do você Pelé, narrou também. O gol 1000 do Pelé, eu estava atrás do gol, eu abri a transmissão, 19 de novembro de 69, abri a transmissão para o Valdir Amaral. Antes o Pelé tinha perdido o gol contra o Bahia. Exatamente. E antes no Recife. E eu me lembro que contra o Bahia, a torcida do Bahia vaiou. Vaiou o goleiro, né? É, Não, o zagueiro zagueiro tirou salvou, a bola na linha do gol. Exatamente. Salvou. E o Valdir Amaral preparou um script. Era um evento mundial. Sim. O jogo parou meia hora. Teve volta olímpica. Foi um negócio assim emocionante, marcante. Eu, Apolinho, que já se foi, Beni Menezes, que ainda está aí, Valdir Amaral, que estava na cabine narrando, e eu era o coordenador da equipe do Valdir Amaral, com 29 anos de idade, e eu é que preparei toda a produção, da abertura, de tudo, ficou marcado na minha vida. E o detalhe interessante, eu não convivi com Pelé como gostaria, até porque eu morando no Rio, ele morando em São Paulo, ele cidadão do mundo, ele morando em Santos. Mas ele era seu fã. Era. Você sabe como é que eu descobri? Quando a gente viajou para a África do Sul, a última leva de jornalista, um voo da South Africa, a gente foi na classe executiva porque a companhia não tinha primeira classe. Para Copa do Mundo? Copa do Mundo Copa de da Joanesburgo, África, aquela de Joanesburgo. Aí eu me lembro que aquele papo, Casa Grande, Júnior, todo mundo, aquele bololô de gente. Aí eu jantei quietinho lá e tal. Aí daqui a pouco deu 2h30. Pelé viajou como comentarista do SBT para fazer comentários e ele foi com um executivo do SBT que eu não me lembro quem era. Eram 2h30 da manhã, todo mundo acalmou, jantou e tal, foi para os seus lugares. Eu levantei para o banheiro. Aí o Pelé, Zé Carlos, senta aqui. Aí fui sentar. Ele sabia a minha história toda. Legal. Ele sabia da minha Isso é vida, emocionante. sabia tudinho de mim. Eu fiquei surpreso com isso, mas foi um momento importante na minha carreira. Eu só quero, não posso deixar de falar, né, do querido Apolinho, né, que fez uma dobradinha com você durante anos, mas você que, na verdade, transformou ele em comentarista. Comentarista, né? Foi. Apolinho era repórter, junto com o Beni Menezes, eram os trepidantes. Aí na Copa. Esse nome veio de onde, trepidante? Não sei. Era porque agitados, né? Agitados. E eu me lembro que terminou a Copa de 78 em Buenos Aires. A final foi em Ezeiza, Argentina, campeã do mundo, aquele título meio esquisito, né? Aí a gente tinha encomendado um carro para levar a gente direto do aeroporto. Pô, imagina, 78 foi um ano que a gente viajou muito. Eu sou padrinho do filho mais novo do Apolinho. A gente viajava, para você ter uma ideia, a gente viajava todo ano. A gente fazia um cruzeiro junto. Depois é que ele ia para Disney. Mas primeiro a gente fazia um cruzeiro junto, aqui na América do Sul. Aí eu estou indo para Ezeiza, falei, velho Apolo, eu vou te transformar em comentarista, porque o Saldanha está parando e você vai ocupar esse espaço do João. João já está doentinho e tal, papapá. Aí ele falou, é mesmo? É mesmo. Aí, porque ele já era um repórter que comentava, opinava. Então eu já o via como comunicador, fazia o show da madrugada, então sábado para domingo, entende? Então
Aí eu tenho orgulho de ter sido padrinho dele como comentarista. Então- Apolinho foi um dos maiores gênios que eu vi no rádio. Tive chance também de trabalhar com ele lá na Manchete, né? Uhum. Então, dá uma dica para os jovens que querem virar narradores, apresentadores, locutores. Olha, antes de mais nada, examine o coração. Tem Saúde, dois primeiramente. médicos aqui. Primeiro o coração, a saúde, porque você tem que abrir mão. Feriados, domingos, datas festivas. Eu me lembro que eu casei em 68. A minha mulher que foi levar para o alfaiate o corte de tecido, a palestra na igreja Nossa Senhora da Conceição ali em Botafogo, a palestra para os casais, fim de semana, ela era a única que ia sozinha. Padre Aldálio Neves, que já morreu, perguntava para ela assim, você tem certeza que seu noivo não é casado? Exatamente. Até ele duvidou. Né? Até ele duvidar. Você vai passar por tudo isso. É isso mesmo, né? Mas valeu a pena, né? Valeu. E vale até hoje. Enquanto o Papai do Céu me der saúde e o alemão não invadir aqui, tal de Alzheimer, aí eu estarei tocando essa bola na latinha. Com essa memória toda, né, doutor? Com essa memória toda, aos 86 anos, não tem dúvida que ele vai continuar. Nosso protótipo de saúde está aqui. Até os 100 está lá Zé Carlos narrando. Agora né? é importante, hein? Faço caminhada na areia fofa, faço academia, alternando com um calçadão, não paro um dia. Parei agora por causa da lesão no ombro, mas estou voltando em breve aos meus exercícios diários. Então quer dizer que trabalha muito, mas sempre um tempo para se exercitar. A disciplina é o mais importante. Não tenho dúvida. Contar essa história num evento na verdade, a gente tem, assim, Maracanã já teve tantas coisas, né? Mas pela primeira vez ele vai ter um evento médico. Dentro do Maracanã. Vai ser lá dentro. Cardiofute vai ser o primeiro evento médico dos 76 anos, né? Um desafio pra gente. Sim. Do Maracanã. Que legal. Se puder, tá com a gente lá. Vai ser uma honra. Milena é responsável pela agenda. Então perfeito. Sua presença. Quando é? 25, 26 e 27 de junho. Não tem jogo do Brasil durante a Copa do Mundo, justamente porque a gente só pode usar o estádio no momento de data FIFA, né? Então vai ser realmente histórico, porque já teve gol de Pelé, já teve gol de Zico, já teve final de Copa do Mundo, duas finais de Copa do Mundo, mas congresso médico, congresso de saúde, o evento de saúde vai ser o primeiro. Aliás, eu como pauteiro é o cara que faz a pauta de jornalismo e tal. Várias vezes em jogos, tipo assim, Brasil e Alemanha, estádio Mineirão, Belo Horizonte. Eu estava lá e eu mandava rodar os protocolos da vida dos pró-cardíacos depois do jogo, para ver se tinha alguma ocorrência. E o Souza Amarelinho da Globo? Amarelinho da Globo. Tomava conta da cidade. Quem é que fazia? Brandão. Alberto Brandão. Tá aí. Brandão. Tá lá em Engenho de Dentro. Mais um bordão. Já fazia um trabalho, tá vendo? Exatamente, já cuidava da saúde dos outros. De alguma forma, médico. É verdade. Mas você não se arrepende, não, né? Você vê que você está super bem na comunicação. Eu gostaria de ter feito parte desse time de branco. Me frustrei, sim, mas me realizei de outro lado e, ao mesmo tempo, me realizei por vários amigos, como Cavalieri, Jaime Vasma, Fernando Carlos, Manuel Salvador Martins, vários outros, Pantoja, Carlos Esteve, vários outros médicos do meu time, da minha turma, do Pedro II. Que legal. E você vê que você tem fãs hoje, médicos, né? Inúmeros. Se o Pelé era fã dele, só isso aí já... Não preciso dizer mais nada. E uma coisa que é interessante que o Fabrício falou, né? Além de, obviamente, do Maracanã ser sede do primeiro evento médico, né? Lá dentro, a gente vai reunir pessoas, nomes importantes, não só da nossa área, mas pessoas importantes que viveram e vivem o Maracanã. No Maracanã. Atletas, ex-atletas. Doutor Olívio, vai ser onde no espaço? A gente vai usar 3 lugares. O auditório do Maracanã, que
os radialistas conhecem, mas os médicos vão conhecer pela primeira vez. O Comitê Olímpico Brasileiro vai ter um espaço na frente do auditório, onde vai ter um palco olímpico. A gente vai falar não só de futebol, vamos falar de todos os esportes. E, como o esporte deve ser multiprofissional, a gente vai, num segmento de arquibancada, garotinhos, construir um anfiteatro, emendando um palco ali, onde vão acontecer os simpósios de fisioterapia esportiva, um simpósio de inteligência artificial na saúde e no esporte e um simpósio de nutrição esportiva. Que legal. E o legal é que, além da gente trocar experiências não só dentro da nossa área, a gente vai proporcionar às pessoas a conhecer pessoalmente expoentes da nossa história do futebol. Torcer por ter um pouquinho dessa saúde aí, né? Exatamente. Aos 86 anos de idade. Com 96, se a gente tiver saúde, né? Vamos ter... Se Deus quiser. Estamos chegando ao fim do episódio e mais uma vez eu quero agradecer aos parceiros. Agradecemos ao Comitê Olímpico do Brasil, CBF Academy, Fluminense Futebol Clube, CBEX, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, SESC, AFIA, Viva o Melhor da Medicina, Placar, Tomasi, Databricks, Vita Health, Cuidando de quem cuida, Liquids, Tecnologia de Hidratação Funcional, Micromed, Eazontech, Procriança Cardíaca e ao Safe Play AI. O CardioFoot Podcast é um oferecimento do Laboratório de Performance Humana, o LPH, e da Doteca. Garotinho, foi uma honra mais uma vez estar com você. Quero agradecer Dr. Fabrício Braga, Dr. Luiz Macedo, pela presença aqui e principalmente proporcionar esse tipo de emoção com o futebol e o CardioFoot. Obrigado a você, Milena. Olha, agradeço. Agora a gente só quer ouvir você falar CardioFoot, galera! Olha o CardioFoot aí, galera! Nossa, obrigada, sensacional. garotinho. Bom demais. Olha, tem alguém Coração ele tá até palpitou precisando de um aqui agora. cardiologista. Ó. Pega o desfibrilador, pega o Espetacular. desfibrilador. Cuida dele, cuida dele. Pô. Valeu, gente. Tô Até o ali próximo.